Nós estamos aqui na Chapada Diamantina, uma área que acabou de sofrer um grande incêndio. É uma região de Mucugê, uma região bastante coberta por rochas. Vocês podem ver, o relevo é bastante montanhoso e a área inteira que eu estou mostrando aqui para vocês está completamente queimada. Eu estou com um grupo de estudantes do estado da Bahia e alguns pesquisadores. Estou ministrando um curso de campo de ecologia para esses alunos e o objetivo desse curso é fazer alguns experimentos buscando responder algumas perguntas. Nós vamos testar algumas coisas aqui. Só que essas perguntas elas têm que ser testadas rapidamente. Nós temos 4 horas para bolar uma pergunta, definir variáveis, que é o que a gente vai medir, e posteriormente analisar esses resultados e apresentar. Então são projetos de curto prazo. Então, para começar um projeto de pesquisa, a primeira coisa que nós temos são os fatos. Então, primeira coisa, nós temos o fato de que essa região inteira ela foi queimada. Então, a pergunta desse curso, na verdade, é qual o efeito do fogo sobre a fauna e a flora dessa região. O que a gente pode observar facilmente aqui é que existem vários cupinzeiros nessa região. Inclusive um deles aqui foi atacado por um tamanduá, que a gente vê na parte de cima. Outro cupinzeiro também atacado, mas esses dois que eu acabei de mostrar não sofreram a ação do fogo. Indo um pouco mais adiante, a gente já pode ver um cupinzeiro que foi carbonizado. E nós também observamos que existem umas cactáceas aqui, e que algumas delas também sofreram a ação do fogo. O interessante é que mesmo elas estando queimadas, se você fizer um corte, uma incisão, ela está viva. O indivíduo, a planta, ela continua viva. Enquanto que outros indivíduos, a gente percebe que foram mais atacados pelo fogo, mas mesmo assim, se você prestar bastante atenção, ainda existem ramos vivos, quer dizer, parece que eles podem ser resistentes ao fogo. Então, a pergunta que nós temos aqui, na verdade, é a seguinte. Primeiro, qual o efeito do fogo sobre os cupinzeiros e os cactos? Aqui um outro exemplo. Você pode ver que apesar de estar carbonizado, né, boa parte da estrutura, a gente pode ver que o tecido lá dentro continua vivo. Então, a nossa pergunta é: qual o efeito do fogo sobre os cupinzeiros e sobre as cactáceas? Para responder essa pergunta, o que a gente tem que fazer é medir a altura dos cupinzeiros, o diâmetro deles, a altura dos cactos, o diâmetro dos cactos, e comparar os cactos vivos, o tamanho dos cactos vivos com o tamanho dos cactos mortos. A mesma coisa com os cupinzeiros. E aí a gente pode descobrir se tem um tamanho que é mais suscetível ao fogo. Aqui, por exemplo, um bom exemplo do efeito do fogo sobre o cupinzeiro. Então a gente pode ver que ele fica completamente carbonizado. E isso então é um exemplo de um projeto de pesquisa a curto prazo que nós estamos desenvolvendo. E lá está o grupo de alunos que está desenvolvendo o projeto de pesquisa. Então é um projeto de pesquisa de curto prazo. Nós temos que ter uma ideia, pensar nas variáveis, planejar uma metodologia, coletar os dados, depois fazer um banco de dados, fazer uma planilha, analisar os dados e tirar as conclusões.